Olá, seja muito bem-vindo aqui à TV CPAD. Senhor, senhora que acompanha este trabalho que é feito para a edificação da sua vida. Hoje eu tenho a grata satisfação de conversar com um homem que eu reputo como um artífice, verdadeiro artífice das letras evangélicas, pastor Claudionor de Andrade, um dos maiores escritores da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, com inúmeros títulos publicados ao longo de quase 40 anos ininterruptos de trabalho a serviço do reino. Nossa conversa hoje aqui é sobre as lições bíblicas do primeiro trimestre do ano de 2020. Trata-se da temática A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Pastor Claudionor, muito obrigado por conversar conosco. Nós estamos aqui na Mega Store da CPAD, no centro do Rio de Janeiro. Irmão Jorge, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que acima de todas as coisas seja o nosso Deus louvado. Eu agradeço as suas palavras de boas-vindas, mas quero ressaltar que, se fizemos alguma coisa, foi porque Deus nos ajudou. Sem Ele, nada podemos fazer. Somos inoperantes. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Perceba que o pastor Claudionor já começa tributando ao Senhor nosso Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor por ter sido utilizado como instrumento ao longo desses anos. Pastor, isso é um sinal de sabedoria, né? É um sinal de reconhecimento e de sabedoria também, porque se Deus não nos der sabedoria, como podemos reconhecer-lhe o senhorio sobre todas as coisas? Por Ele e para Ele é que estamos aqui a trabalhar. Bom, vamos falar sobre a antropologia, ou seja, a doutrina do homem, temática para esse primeiro trimestre do ano de 2020. Qual é a importância dela e a aplicabilidade nos dias de hoje? É uma doutrina muito importante que encontramos nas Sagradas Escrituras. A doutrina do homem, ou a antropologia bíblica, são as verdades que encontramos acerca do ser humano, do homem e da mulher, nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, ou seja, na Bíblia Sagrada. É exatamente na Bíblia, a inspirada e inerrante, infalível e completa e eterna Palavra de Deus, que vamos encontrar as verdades referentes à nossa origem, queda e redenção. Somente na Bíblia Sagrada é que o homem pode encontrar-se não somente com as verdades referentes a si, mas também com as verdades referentes ao seu Criador, Deus, porque nós somos produtos de um ato criativo de Deus e não de um longo e tedioso e mentiroso processo evolutivo. Aliás, é uma lição que comemora os 80 anos da Casa Publicadora CPAD. Como é que o senhor se sente nesse momento histórico? Eu me sinto abençoado por Deus. Embora não o mereçamos, o Senhor quis, Deus permitiu que viéssemos a comentar exatamente esta lição em um momento tão propício e tão bem-aventurado quanto este. Como é que o senhor trabalhou o texto de forma a não ficar assim hermético, inacessível e ao mesmo tempo até mesmo pesado para aquela pessoa que está nos acompanhando e que talvez não tenha tanta habilidade, né, com os termos e temas da teologia? Em primeiro lugar, o nosso comentário baseia-se exclusivamente na Bíblia Sagrada. Eu tenho aqui em mãos a Bíblia de Estudo Pentecostal. Para mim, é a melhor Bíblia de estudo já produzida no Brasil. É uma Bíblia que reflete as verdades pentecostais, a nossa fé, o nosso credo, concernente também à doutrina bíblica do homem. Então, quando nós nos propusemos a escrever esta lição, nós tivemos algumas colunas mestras. Em primeiro lugar, nós trabalhamos com verdades decretais ou dogmáticas. Não trabalhamos
com especulações, nem com possibilidades remotas. Aquilo que escrevemos nesta lição é o que nos ensina a palavra de Deus. Fomos firmes, dogmáticos e bíblicos, e ao mesmo tempo claros, porque a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é um livro claro, e um de seus atributos é a perspicuidade, ou seja, a clareza. Então, lendo este livro, todos podemos entender as suas verdades, inclusive a antropologia bíblica ou a doutrina do homem. Como pentecostal, eu aprendi que a Bíblia interpreta-se a si mesma e o seu real intérprete é o Espírito Santo de Deus. Então, nesta lição, o aluno, o professor, todos nós encontraremos as verdades dogmáticas e decretais da Bíblia Sagrada. Não trabalhamos com especulação, porque a Bíblia não é especulativa, como querem hoje alguns teólogos liberais. A Bíblia simplesmente é a palavra de Deus. E nesse sentido, temos de defendê-la. Fomos dogmáticos e fomos apologéticos também. Em todas as instâncias, defendemos aquilo que a Bíblia ensina acerca do homem e ponto final. Não demos nenhum espaço para especulação, porque os dias são difíceis, são maus, vivemos os últimos instantes da igreja sobre a terra e, nesse sentido, nós, como servos de Deus, temos de primar pela ortodoxia e pelo ensino bíblico. A Bíblia, volto a repetir, a Bíblia é a palavra de Deus. Nela não temos especulação. E você que está nos acompanhando, saiba que é muito importante não relativizar nunca em termos de conhecimento bíblico. É preciso ser firme, objetivo, direto, assertivo, como fez o pastor Claudionor de Andrade. Pastor, sobre a missão do homem, qual é a missão desse ser que foi criado com um propósito muito específico? Deus criou-nos tendo em vista 3 tarefas básicas. Em primeiro lugar, nós estamos aqui neste mundo para exaltar-lhe o nome, magnificar-lhe o nome e louvar-lhe o nome. A nossa obrigação e a nossa missão primeira aqui no mundo é exaltar o nome de nosso Deus, do único e verdadeiro Deus. O nosso Deus não é um Deus qualquer, é o Deus da Bíblia Sagrada. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Isaías, do apóstolo Paulo e de João. É o Deus da Bíblia Sagrada. Em segundo lugar, nós fomos colocados aqui no mundo para administrar o planeta que Deus criou. É a nossa obrigação cuidar deste planeta, administrá-lo, mas não divinizá-lo. O planeta não é um Deus. A Terra não é uma mãe, nem uma deusa, como querem os ecologistas radicais. Nós devemos cuidar do nosso planeta, mantê-lo sustentável, mas sem idolatrá-lo, porque muitos hoje adoram a criatura em detrimento do Criador, e é o que não podemos fazer de forma alguma. E em terceiro lugar, é a nossa missão povoar o planeta Terra através do matrimônio. Deus criou o homem e a mulher para que ambos, relacionando-se no âmbito do casamento e apenas do casamento, reproduzam-se e povoem o nosso planeta. Deus, como um ser sábio e responsável, criou este planeta para que todos aqui vivamos tendo comida suficiente, água suficiente e suficiente também oxigênio. Se as pessoas morrem de fome e de sede,
a responsabilidade não é do Criador, mas de homens ignorantes, brutais e tiranos, mesquinhos, que acumulam bens e não ajudam o próximo. Quando praticamos o verdadeiro cristianismo e seguimos este livro, nós observamos que há comida, água e oxigênio para toda a humanidade. Deus não é um ser irresponsável, como pensava Malthus, por exemplo, que imaginava ele erradamente que, com a multiplicação dos seres humanos sobre a terra, chegaria um tempo em que não haveria comida suficiente para todos. Malthus enganava-se. A Bíblia garante que Deus cuida dos seus, cuida do ser humano. Então, cabe tão somente observarmos a palavra de Deus. Alguém disse com muita sabedoria que todas as leis do mundo podem e deveriam ser substituídas pelos 10 mandamentos. O que isso representa? Se seguirmos os 10 mandamentos, a Bíblia Sagrada como um todo, haverá justiça e bem-estar para toda a humanidade. Mas, infelizmente, o homem, ao pecar, entregou a governança deste mundo ao diabo. E o resultado é esse desastre que vemos em alguns países. Por que a criação da mulher foi mais complexa do que a do homem? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós observamos que a Santíssima Trindade, em um alto concílio, decretou a criação do homem, do ser humano. Ao decretar a criação do ser humano, em Gênesis 1 e 26, já tínhamos não somente Adão, como também Eva. E em Gênesis capítulo 2, nós temos em primeiro lugar a criação de Adão, que proveio da terra, do pó deste planeta, e em seguida, já um pouquinho maduro, ele começou a sentir a necessidade de ter alguém que lhe fosse semelhante. E neste momento intervém Deus e resolve criar a mulher. Nós observamos que o homem veio do pó da terra, mas a mulher não poderia originar-se do pó da terra, mas do homem. Suponhamos que a mulher não tivesse sido criada a partir do homem, mas a partir do pó da terra como Adão. Nesse caso, nós teríamos 2 seres humanos, mas não teríamos aquilo que viríamos a chamar de humanidade. Por esse motivo, Deus sabiamente suscitou a mulher a partir da costela do homem. Porque ali, na costela do homem, havia uma célula-tronco perfeita para que Deus criasse não um clone de Adão, mas alguém independente e cônscio de seu lugar no universo. E é exatamente aí que Deus suscita a mulher, um ser semelhante a Adão e que lhe servisse de companhia idônea, amorosa e, acima de todas as coisas, complementar. Senhor, senhora que acompanha a TV CPAD, meu irmão, minha irmã em Cristo, nós estamos conversando hoje com o pastor Claudionor de Andrade, dando aqui esclarecimentos sobre as lições bíblicas da CPAD para esse primeiro trimestre do ano de 2020. Estamos falando da antropologia bíblica, ou seja, sobre a raça humana. Estamos falando de um assunto extremamente teológico, dogmático e apologético. Pastor Claudionor de Andrade, nós temos na lição de número 5 uma temática muito interessante, que é uma apologia ao criacionismo. Ali o senhor mostra toda uma defesa a respeito das posições cristãs. Eu gostaria que o senhor pudesse, em rápidas palavras, esclarecer para esse irmão, para essa irmã que nos acompanha, qual é o cerne dessa lição. Em primeiro lugar,
nós devemos aceitar os 11 primeiros capítulos de Gênesis, não como uma parábola, ou um conjunto de mitos ou de fábulas. Os 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis devem ser aceitos como história verdadeira, narrativa verídica e como algo que realmente aconteceu. Se nós não aceitarmos como história os 11 primeiros capítulos da Bíblia Sagrada, nós não poderemos compreender os restantes dos capítulos do livro dos livros. No que tange à criação dos céus e da terra, e particularmente da criação do ser humano, eu posso garantir, diante de Deus e dos homens, que não há relato tão coerente como o bíblico. Como que vamos aceitar a realidade dos céus, da terra e do ser humano, acreditando que num passado remoto e hipotético de bilhões e bilhões de anos, houve uma explosão que teria durado, segundo os cientistas, 2 minutos, nos quais houve a possibilidade, não sei como eles encontraram essa possibilidade ou possibilidades, de virem a existir a Terra, a Lua, o nosso sistema solar e as demais galáxias. Eu não sei como os cientistas conseguiram calcular estes bilhões de anos. Será que eles estavam lá? Presenciaram tudo isso? Será que eles puderam registrar todas essas coisas? Não podemos nos escravizar à ciência, porque muitos fatos tidos como científicos hoje serão desacreditados amanhã. E assim tem sido. A ciência, embora trabalhe com fatos reais e dados objetivos, não tem a mesma força dogmática e decretal da Bíblia Sagrada. Mas quando eu vou às páginas do livro de Gênesis, eu posso perceber, como percebo, coerência em todas as coisas. A Bíblia diz que Deus, não a partir do nada, mas a partir de sua palavra, criou os céus e a terra. Não houve, por conseguinte, irmão Jorge, aquilo que os gregos primitivos, os filósofos gregos primitivos ou primevos, chamavam de matéria-prima original. Nunca houve uma matéria-prima original e eterna. O que houve na criação de todas as coisas foi a palavra de Deus. Haja luz e houve luz. A palavra do Senhor criou todas as coisas. E Deus fez o mundo em 6 dias literais. E esses dias não podem ser tomados como eras geológicas, porque nós temos a menção de tardes e manhãs. Afinal de contas, essas tardes e manhãs eram geológicas também? Eram eras geológicas? Então, é muito mais óbvio e coerente tomar o relato da Bíblia Sagrada, o relato de Gênesis, como a verdade. É algo que eu aceito sem pestanejar. É um relato coerente, porque quem o escreveu foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Passam-se os céus, passa-se a terra, mas a verdade aqui não passará. Foi isso que Jesus disse, deixou bem claro e registrado para nós, para você que acompanha essa nossa entrevista. Pastor, a sexualidade humana não ficou de fora. O senhor tratou numa lição muito específica, se não me falha a memória, de número 6, essa temática. Como é que foi o viés da sua abordagem? Deus, ao criar o ser humano, criou apenas 2 sexos.
Em Adão, o sexo masculino, e em Eva, o sexo feminino. E nesta lição, eu digo que a criança, logo ao nascer, pode ser identificada, deve ser identificada e é identificado se menina com o sexo feminino, se menino com o sexo masculino. Ninguém nasce com uma sexualidade neutra. O homem nasce macho, com o sexo masculino, e a mulher fêmea, com o sexo feminino. Com isso, nós podemos desmontar e desconstruir desde já a chamada ideologia de gênero. Que, aliás, é perniciosa, né? É perniciosa, irmão Jorge, e hoje nós vemos alguns teólogos aparecer, inclusive no meio pentecostal, falando acerca de uma teologia de gênero. Pelo amor de Deus, esse pessoal precisa de juízo, precisa temer a Deus, voltar à Bíblia Sagrada. Onde nós estamos? Se é teólogo, ele deve ter, pelo menos, supõe-se, uma comunhão com Deus, e que não saia dizendo besteiras por aí, ensinando aquilo que não deve. Acerca da sexualidade humana, a Bíblia é clara. Deus criou apenas dois sexos, o masculino em Adão e o feminino em Eva. E o relacionamento sexual deve ser praticado e desfrutado no âmbito do casamento, nem fora nem antes. Se antes, nós temos um pecado chamado fornicação. Se fora, há o adultério, uma afronta contra Deus. E o sexo é para relacionar-se, o sexo feminino com o masculino e o masculino com o feminino. Volto a repetir, no âmbito do casamento. A Bíblia classifica como abominação quando há relações homossexuais. É uma abominação, conforme vemos em Levítico capítulo 18. A Bíblia é clara: com homem não te deitarás como se fosse mulher, porque abominação é. E nós vamos a Romanos capítulo 1 e nós observamos também que Deus condena o homossexualismo. E não homossexualidade como muitas pessoas dizem e querem fazer-nos acreditar. É homossexualidade sim, porque é um ato sexual. Mas eu chamo de homossexualismo porque este pecado vem sendo ideologizado, não é de hoje, e atualmente nós encontramos teólogos que emprestam fundamentos teológicos e especulativos a esse pecado, tentando dar-lhe alguma cor bíblica, uma cor que não existe. É pecado, é pecado. Mas a boa notícia é que o Senhor Jesus Cristo salva o homossexual também. Jesus salva o heterossexual e o homossexual. A pessoa só precisa aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O senhor trata também de uma lição sobre a queda da humanidade. Consequentemente, nós somos levados a estudar sobre o livre-arbítrio. Que cuidados aquele professor, aquela professora que está nos acompanhando hoje precisa ter na hora de abordar esse tema, considerando que nós estamos vivendo um tempo em que a cultura é extremamente relativista e nós, muitos dos nossos alunos, estamos inseridos nessa cultura que é relativista. Irmão Jorge, em primeiro lugar, nós precisamos observar que não há contradição alguma entre o livre-arbítrio e a soberania de Deus. O Deus soberano dotou-nos de um instituto chamado livre-arbítrio, através do qual podemos escolher entre servir a Deus ou não servi-lo, entre optar pelo bem ou pelo mal. É um instituto que Deus nos deixou. Sem ele,
não seríamos o que realmente somos hoje. Seríamos autômatos e seres cibernéticos, sem qualquer autonomia. E quando um ser não tem autonomia para existir, não pode nem louvar nem magnificar o nome do Senhor. Ora, o livre-arbítrio leva-nos a adotar uma posição, no caso daqueles que amam a Deus, em favor do Criador. Através do meu livre-arbítrio, eu devo demonstrar a minha fé, a minha convicção, postando-me absolutamente ao lado de Deus. Eu fico hoje muito preocupado, inclusive com alguns cristãos que dizem que não podemos ter valores absolutos. Mas que cristão é você que afirma que não podemos ter valores absolutos? A Bíblia Sagrada, meu caro teólogo, meu caro irmão, trabalha com valores absolutos. Caso contrário, não estaríamos aqui a batalhar pela fé que uma vez por todas foi concedida aos santos. Essa história de que não há valores absolutos, que não podemos fechar questões, se você não pode, o problema é seu. Mas nós aqui fechamos questão sim. A Bíblia é a palavra de Deus e ela trabalha com valores absolutos. O mundo pode estar relativizado, mas a palavra de Deus não. A Igreja do Cordeiro não. Nós trabalhamos com valores absolutos. Perfeitamente. E você que está nos acompanhando, está aqui aprendendo com o pastor Cláudio Honor de Andrade. Eu tenho certeza que vai ser o primeiro trimestre do ano de 2020 uma grande bênção para todos nós, para a sua igreja, para a sua família, porque são temáticas da hora, temáticas que fazem afirmar no nosso coração a certeza de que o Senhor nosso Deus não muda. Se você não tem a revista, peça agora a sua, porque eu tenho certeza que essa temática vai esgotar rapidamente e você não pode ficar de fora de um tema tão importante como esse, que fala da raça humana, origem, queda e redenção. Pastor Cláudio Honor de Andrade, tem uma lição que fala sobre o globalismo. Qual a importância dela? Eu reputo esta lição muito importante, porque leva-nos implicitamente a evangelizar o mundo. Irmão Jorge, uma coisa é a globalização. Desde que o mundo é mundo, as nações, por mais diversas, por mais que estejam separadas umas das outras, fazem comércio entre si, relacionam-se diplomática e politicamente. Uma coisa é a globalização. A outra coisa, deletéria e nociva, é a ideologização da globalização como vemos. É o globalismo. E o globalismo procura amarrar todas as nações em uma única ideologia, a ideologia satânica, fazendo com que as nações percam a sua independência, as suas cores, a sua cultura e passem a trabalhar em prol de um projeto maligno, preparando acima de todas as coisas o reinado do anticristo que se dará tão logo a igreja seja arrebatada. Mas tendo em vista este projeto globalista, como a igreja de Cristo agirá? Agirá contra este projeto, contra este ensaio precoce do anticristo, para que o evangelho chegue aos confins da terra. O objetivo dos globalistas, conforme podemos perceber, é impedir o avanço do santo evangelho. Mas a igreja de Cristo, na força do Espírito Santo, não pode calar-se nem retroagir. Ela tem de avançar, e avançar sempre por intermédio de uma ação evangelística concentrada, poderosa, pentecostal, na força do Espírito, anunciando que o Senhor Jesus Cristo salva,
batiza no Espírito Santo, cura os enfermos, opera sinais e maravilhas e em breve há de buscar a sua igreja. Não há ação globalista que resista a uma igreja cheia do Espírito Santo. Pastor Claudio, tem uma lição que fala de um tema que aponta para uma visão apocalíptica. No caso, a lição que trata do homem, do pecado. Né? Qual foi a sua intenção ali e qual o objetivo que o professor de escola dominical, aquele irmão, aquela irmã que está nos acompanhando, precisa ter na sua classe? Em primeiro lugar, o objetivo desta lição é alertar a igreja contra as ações sutis e às vezes não muito sutis do adversário. O adversário vem atacando a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, de duas formas: de fora para dentro e de dentro para fora. E eu posso garantir-lhe, querido Jorge, que o ataque mais nocivo, mais dolorido e mais covarde contra a igreja de Cristo é aquele que vem de dentro para fora. Satanás, hoje, procura implodir a igreja bíblica e teologicamente, usando às vezes a academia dita evangélica, que produz às vezes teologia fora do âmbito eclesiástico, para minar-nos as bases doutrinais. É por esse motivo que nós devemos estar atentos, porque hoje o inimigo interno é pior do que o inimigo externo. O inimigo interno procura destruir a nossa doutrina, a nossa fé, o nosso credo, a nossa declaração de fé e a própria Bíblia Sagrada. Onde já se viu, por exemplo, alguns seminários adotarem um método histórico crítico de interpretação da Bíblia. Eu já ouvi alguém, ostentando seu doutorado, afirmar que entre o Antigo e o Novo Testamento não há ligação alguma. Onde já se viu isso aí? A Bíblia tem unidade, é completa. E ela não precisa deste método perigoso para interpretá-la. Eu prefiro o método canônico, ou seja, a Bíblia interpreta-se a si mesma e o seu real intérprete é o Espírito Santo. E o homem do pecado vem manipulando muitos teólogos ou pessoas que se dizem teólogas para destruir as bases de nossa fé. E a igreja que mais sofre esses ataques é a nossa querida Assembleia de Deus. Por quê? Por causa de sua fé, do evangelho completo, de sua ação evangelística, missionária. E também por causa da liberdade que ela dá aos dons. E porque nós damos lugar aos dons espirituais. E Satanás não está satisfeito com isso. E levanta-se dentro de nossos arraiais determinados elementos para destruir as nossas bases de fé. Então, tome cuidado, muito cuidado ao se levantar contra a Santíssima Fé. Porque não são apenas os pecados morais, como a fornicação e o adultério, ou o roubo, ou o homicídio, que levam para o inferno. A heresia também, a apostasia também. E nós observamos que a heresia está entre as obras da carne. Então, o homem do pecado hoje já está em ação procurando destruir as igrejas mais fortes e mais aguerridas. Então, estejamos vigilantes, oremos, jejuemos, busquemos ao Senhor, exponhamo-nos para defender a Santíssima Fé. E eu tenho certeza absoluta que Deus estará ao nosso lado. A minha Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, forcemos as portas, forcemo-las para que Satanás não encontre guarida em nosso meio.
Perfeitamente, é um bom conselho que o pastor Cláudio Honor de Andrade deixa para nós no dia de hoje. Pastor, a última lição fala sobre o homem redentor, o homem renovado, Jesus Cristo, o Senhor, e a obra dele no nosso interior, em nosso ser. Fala um pouquinho sobre essa lição. O objetivo de nossa lição é levar o crente a ser mais crente, é levar o fiel a ser mais fiel. É fazer o crente aproximar-se da estatura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Se chegarmos à última lição deste trimestre, com os alunos alcançando a estatura de nosso Senhor, nós teremos alcançado o nosso objetivo. É para fazer o crente chegar às regiões celestiais. Não é uma obra especulativa nem meramente acadêmica. É uma obra prática. E eu quero, prezado aluno, prezado professor, superintendente, pastor, eu quero ver todos os nossos alunos na Jerusalém Celeste. Se conseguirmos isto, querido Jorge, a lição está coroada de êxito. E você já sabe que essa lição comentada pelo pastor Cláudio Honor de Andrade, essa que você está vendo aí, a raça humana, origem, queda e redenção, comemora os 80 anos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Uma lição que realmente vai marcar muitas pessoas, vai marcar a nossa vida, tenho certeza. Nós estamos chegando ao final dessa entrevista, que foi muito boa, por sinal, com muitos esclarecimentos e uma atitude bem incisiva, bem diretiva do pastor Cláudio Honor com relação à firmeza que nós precisamos ter na fé para não vacilarmos, para não errarmos o caminho. Pastor, chegamos ao final dessa entrevista, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, aquela lá do fundo do coração, para aquele professor, para aquela professora, aquela pessoa que está nos acompanhando no programa de hoje. A minha mensagem é que o Senhor Jesus Cristo seja o centro de sua vida. E Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. É o único Salvador da humanidade. Jesus Cristo é a única esperança. Muito bem, guardou aí? Leva para a tua vida esses conselhos, essa oportunidade que o Senhor nosso Deus nos concede de estar com o pastor Cláudio Honor de Andrade, realmente um homem de Deus, um teólogo, um homem que trabalha para que nós tenhamos edificação e edificação segura, edificação baseada na verdadeira palavra de Deus. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação, por ter nos assistido aqui na TVCPAD. Em breve voltamos com uma outra entrevista, se Deus assim nos permitir. Forte abraço.